Não vou te esquecer, vou te celebrar, eu não vou te esquecer, vou te celebrar. Se o vento te levou, o tempo é sua morada, eu não vou te esquecer, vou te celebrar. Olá, olá, senhoras e senhores, bem-vindos a mais um episódio de A Minha Vida Vai Virar Novela. Tchu, tchu, tchá. Eu deveria começar esse episódio sempre com a minha vinheta, né? Mas não. Me veio essa música de um grupo chamado Francisco El Hombre. Que música, o tempo. E essa música me lembrou muito a minha mãe. Pois é, minha mãe, Dona Lourdes. A gente estava conversando sobre ela no vídeo passado, vocês lembram? Da Dona Lourdes? Pois é, Dona Lourdes. Essa mulher linda, 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 linda. E no capítulo 2 de A Minha Vida Vai Virar Novela, tchu, 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 tchá. É sobre ela que a gente vai continuar falando. E a música que eu estava cantando diz assim: eu não vou te esquecer, eu vou te celebrar. E é esse meu recado inicial. Mãe, eu não vou te esquecer, eu vou te celebrar. Esse vídeo e cada um dos vídeos que eu for fazendo é minha homenagem a você. É minha declaração para o mundo de que eu te amo e que eu nunca vou te esquecer. Eu vou sempre, sempre celebrar você. A mulher guerreira, linda, poderosa que você foi. Enfim, no capítulo anterior, senhoras e senhores, eu terminei falando da ida da minha mãe para os Estados Unidos. Pois é, como eu disse, ela era babá, né? E aí, trabalhando em casa de família aqui, casa de família lá, calhou dela trabalhar para casa de uma determinada família. Eles tinham acabado de ter um bebê, pois é. E aí, circunstância dessas vidas, não sei. Engraçado, eu quero muito saber sobre isso, mas eu não sei. Por coisas da vida, essa família resolveu que iria para os Estados Unidos. Pois é, essa família foi para os Estados Unidos. E minha mãe, que trabalhava com eles na época, foi convidada a ir junto. Olha que coisa! Só que, cara, como eu já tinha dito pra vocês, minha mãe teve pouquíssimas chances na vida, no sentido de educação, sabe? A minha mãe sabia assinar o nome, lia alguma coisa, fazia uma continha básica, mas era isso, conta de matemática, sabe? Mas ela não teve muita instrução. E aí, de repente, surge esse convite para morar nos Estados Unidos e trabalhar nos Estados Unidos para essa família que iria morar lá. Pelo que eu entendi, conversando com a minha tia, essas coisas assim, parece que durante um ano eles fizeram isso. Ela ficou lá fora com eles. E, cara, eu fico pensando a coragem que ela teve que ter, a coragem para ir. Porque pensa só, ela mal sabia escrever na sua língua de origem, sabe? O português, essa coisa assim. E de repente ela vai para um outro país com uma família que não é a dela. Ela trabalhava para aquela família e ela não falava uma palavrinha que fosse do inglês. Olha que loucura! Será que você iria? Será que você iria para outro país confiando na família com a qual você está indo? Confiando que eles vão cuidar de você? Porque ela se colocou numa situação de completa dependência. Você consegue perceber isso? Quando ela resolve ir para lá, sem falar inglês, sem ter recursos financeiros, ela confia que aquela família, entre muitas aspas, vai cuidar dela. E isso eu acho muito legal quando eu paro para refletir, porque foi um duplo cuidado. A minha mãe estava indo para lá para cuidar do filho daquele casal, mas ao mesmo tempo, aquele casal está tendo que cuidar dela.
é uma super responsabilidade, né? Uma super responsabilidade. Se você resolve levar alguém para fora com você, por mais que essa pessoa seja maior de idade, essas coisas assim, há algum tipo de responsabilidade, principalmente se ele é seu empregado, né? Enfim, eu me pergunto como é que foi essa vivência dela. Tenho muita curiosidade, eu tenho fotos, muitas e muitas fotos desse tempo que ela passou nos Estados Unidos. Mas eu nunca conversei com ela sobre isso. Eu não tive esse tempo, eu não tive esse tempo. Quando eu tinha 13 anos, ela morreu. Então a gente nunca conversou sobre o que foi a vida dela nos Estados Unidos. E depois eu nunca perguntei a patroa dela, que durante muito tempo eu chamei de tia, como é que foi isso. Não conversei sobre esse tempo que eles passaram lá. Eu poderia ter conversado, mas não conversei. Poderia ter conversado com essas duas crianças que a minha mãe criou e que fizeram parte da minha vida depois que eu cresci sobre isso, mas eu também não conversei. Nem sei se eles sabem dessa história. Mas a questão é que não. É que eu não tive essa conversa. E aí eu me pego pensando, caraca, será que teve choque cultural? Será que foi difícil para ela? Será que a barreira da língua a limitou demais? Será? Será que ela pôde aproveitar efetivamente essa experiência nos Estados Unidos, dado que ela tinha ido para lá para trabalhar, para cuidar de outras crianças? Será? Será que foi uma experiência plena? Será que foi sofrido? A falta que a família fez, porque provavelmente a família fez falta, né? 1 ano sem suas irmãs, e minha mãe era muito ligada às suas irmãs, minhas tias, sabe? Elas foram muito ligadas ao longo da vida, e durante 1 ano, e eu tô supondo que tenha sido só 1 ano, porque como eu disse, eu sei pouco, ela ficou distante da família. A família dela eram os seus patrões. Que coisa, né? Já falei que a minha mãe, as minhas tias têm essa coisa da lealdade com a família? Pois é, pois é. E eu acho que foi lá nos Estados Unidos, enquanto eles viviam, que eles estreitaram esses laços, sabe? Que a minha mãe desenvolveu vínculo de amizade com essa patroa. Pois é. Tanto é que ela passou 16 anos na casa dessa família. Ela criou esse menino e essa menina. 16 anos na casa de uma família. Cara, a minha mãe passou mais tempo com esses dois do que passou comigo, porque na minha época ela trabalhava no Rio e eu morava em Araruama, na região dos Lagos. E ela só voltava de 15 em 15 dias para casa. Então ela passou mais tempo com eles do que comigo. Talvez eles tenham conhecido mais a minha mãe do que eu jamais vou conhecer. Minha mãe só saiu da casa deles quando eles já eram adolescentes. E era uma convivência intensa, sabe? Ela passava semana com eles. E aí eu declaro publicamente que eu sinto ciúmes de vocês dois, muitos ciúmes, porque vocês tiveram maior acesso à minha mãe do que eu jamais pude ter. Olha que privilégio. Vocês tiveram acesso a essa mulher linda por mais tempo do que eu jamais pude ter. Ela foi mais mãe de vocês do que talvez ela tenha sido minha. Não porque ela não me amasse, porque ela me amou tanto, mas por falta de tempo, né? Por falta de tempo. Muito louco, muito louco. Mas tem muita gente corajosa. Eu acho que quando eu paro para pensar na saída da minha mãe para os Estados Unidos, sem falar aquela língua, sem limitada, dependente, né? Eu penso que houve muita coragem. E isso me inspira. Esse ato da minha mãe me inspira porque, cara, quantas e quantas vezes eu deixo de fazer coisas bobas porque... Ai, não sei se eu tenho coragem o suficiente. Eu demorei 5 anos para me dispor a jogar xadrez com o meu namorado porque eu tinha medo. Tava com medo de não ser inteligente o bastante para não aprender. Sabe? Essas coisas bobinhas assim que nos paralisam, que nos impedem de viver, Cada vez que a gente sente medo e por conta do medo a gente deixa de fazer algo, a gente está limitando a nossa existência. E a minha mãe, com todas as limitações, com todas as barreiras, ela não se impediu, ela foi. Talvez fosse pela questão financeira, né? Sei lá, talvez pagassem bem. Talvez também pela possibilidade de viver em um outro país por um tempo. Tudo isso, mas talvez eu ficasse com medo. Se eu fosse tão humilde quanto a minha mãe era, talvez eu não fosse por medo. Medo, né? Medo paralisa.
Medo. Tiene medo del amor e de saber amar. Tiene medo de la sombra e medo de la luz. Tiene medo de fugir e medo de ficar. Medo que dá medo do medo que dá. Medo que dá medo do medo que dá. Medo que dá medo do medo que dá. A minha mãe não foi uma mulher medrosa. Ou se ela teve medo, ela foi com medo mesmo. Que linda ela era, que linda ela era. Que eu possa ser assim como a minha mãe. Eu não vou te esquecer, Dona Lourdes, eu não vou te esquecer. Todos os dias da minha vida eu vou te celebrar, porque graças a você eu sou a mulher que eu sou. Graças a essa mulher linda, eu sou o que eu sou. Eu queria ter avançado mais no vídeo de hoje, mas não. Pra que correr, né? Pra que correr? Pra que correr? Enfim, era esse meu recado de hoje. Era esse o recado da A minha vida vai virar novela. Tchu-tchu, tchu-tchá. Maravilhoso, né? Maravilhoso. Eu adorei, gente. Vai virar a vinheta dessa novela. Vai virar a vinheta dessa novela. Por hoje é só. Fico por aqui. Aguardem as cenas dos próximos capítulos. Até quarta-feira que vem, senhoras e senhores. Até quarta-feira que vem. Até lá, se cuidem, se cuidem. É isso. Beijos. Mas, Suzane, é isso? É isso que você tinha a dizer hoje? Que ela foi para os Estados Unidos? Mas você já tinha falado isso no último vídeo? Pois é, mas eu tinha que me alugar naquilo ali, entendeu? Essa história tem que render, essa história tem que render. Ups, tá gravando? Desculpa, desculpa. A minha vida vai virar novela. Tchu, 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 tchá.